canção, nós queremos louvar ao nosso Deus. Nós queremos dizer que a nossa família pertence ao nosso Deus. Nós queremos consagrar e dedicar a nossa família ao Senhor. Eu quero convidar a você a se colocar de pé. E juntos nós vamos louvar ao Senhor. E nós vamos adorar ao nosso Deus. E nós vamos cantar que pertencemos à família de Deus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. A maior de todas as experiências é deixar Jesus entrar no seu coração. A alegria está no viver e no se relacionar com o Senhor. Então vamos cantar essa verdade tão especial e tão bela. Vamos cantar assim, vamos louvar ao nosso Deus. Amém? Te agradeço pela minha família, você pode dizer isso a Deus, e por toda tua presença em meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixa faltar. Vamos louvar o Senhor.
por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é presente do Senhor. A minha família é presente do Nós vamos cantar o hino 569 do Inário para o Culto Cristão. Qual adorno desta vida. Enquanto estivermos cantando este hino, nós vamos também consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos colocar o nosso tesouro onde já está o nosso coração, no reino de Deus. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos tais, que dela vos advenha maior abastança. É com essa convicção e essa certeza que vamos consagrar as nossas vidas e os nossos bens materiais ao Senhor. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é bondoso, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Esse meu amor. Vamos para a terceira estrofe. Mesmo quando for custoso, noutro amor, ao irado e boi furioso, mostra amor, não te deixes por enxotado, mas responde com agrado, responde com agrado, veja pelo amor. Não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a
a pecadores, salvo pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Amém? Deus começa a agir de uma forma muito especial. Há mais ou menos uma semana, 2 semanas atrás, uma família me chamou e disse: pastor, mais ou menos 2 semanas a gente reuniu a família e disse: nós vamos orar para que Deus nos use e que Deus nos oriente o que vamos fazer para a igreja. Eles oraram durante 2 semanas e depois me chamaram na casa deles e disseram o seguinte: pastor, depois de orarmos, conversarmos com Deus, nós queremos ser útil. Nós lembramos quando nós chegamos na igreja, como a igreja nos amou e cuidou de nós, como a igreja estava cheia e fervorosa. Nós queremos sentir e viver aquilo que nós vivemos quando começamos aqui. E a nossa família se dispõe, completa e totalmente, à igreja e ao reino de Deus, para que possamos fazer isto. Irmãos, fiquei muito feliz. Espero que isto possa contagiar outras famílias e outras pessoas que digam: nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos, porque muitas vezes o que nós queremos é receber algo, e poucos são aqueles que querem se dedicar. Uma vez John Kennedy, quando o presidente dos Estados Unidos, antes de ser assassinado, ele disse: não pergunte o que o país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Não pergunte o que a igreja pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela igreja. Você tem dons e talentos que Deus te deu. Quando Deus te trouxe para este lugar, é porque Deus quer usar esses talentos e dons de uma forma especial e miraculosa, maravilhosa e poderosa aqui. Como disse o nosso pregador, Dr. Reinaldo, na sexta-feira, a pior coisa da pandemia é esse enfraquecimento espiritual, esse esfriamento, esse distanciamento espiritual do corpo de Cristo, da igreja, do povo de Deus. É hora de nos levantarmos. Essa pandemia veio como um alerta, um chacoalhar de Deus na igreja dele, para que eu e você possamos tomar a consciência que estamos muito, mas muito, muito longe daquilo que Deus quer para nós. Muito, você não vai ser abençoado, você não vai ser feliz, eu não vou ser abençoado, eu não vou ser feliz, enquanto nós não estivermos total e completamente no altar de Deus. Então é hora de regressar, é hora de voltar, é hora de dizer: Senhor, o que queres de mim? Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento, e se colocar à disposição do reino. E Deus há de operar e trabalhar na sua vida de forma muito, muito especial. Vamos nos preparar quando acompanharemos o momento musical. Juntos podemos andar, é o título da canção que louvaremos ao Senhor. Reflita sobre esta palavra. E uma igreja forte tem uma família forte, uma família forte tem uma igreja forte. Precisamos ter famílias fortes e igreja forte. Isso só depende de nós, se obedecermos ao Senhor e colocarmos as nossas vidas no altar do Senhor. Possamos fazer assim, possamos fazer assim. Planejou
observar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, e não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos une, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos une, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Amém, amém. Você crê nisto? Eu creio que Deus ainda tem o melhor para as nossas vidas. Sei que Deus tem algo de extraordinário. Esta pandemia que nos levou, eu sempre aprendi que quando vem o caos é porque Deus está reconstruindo. Então depois disso vem o cosmo, que é a reconstrução de tudo o que somos, pensamos e como cristãos. Só existe uma forma de a gente saber e descobrir isso. É humildemente nos quebrantarmos diante do Senhor. Eu posso ter toda a inteligência, eu posso ter todo o conhecimento, todas as condições econômicas, financeiras e sociais. Mas enquanto não estiver no centro da vontade de Deus, enquanto não me quebrantar, eu vou continuar vazio e não sendo aquilo que Deus tem para mim. E o pregador durante a semana falou isso. Não adianta a gente conquistar e alcançar as coisas mais importantes do ponto de vista profissional, social, se distante estamos do Senhor. Eu queria fazer algo, eu acho que só existe uma forma de eu descobrir profundamente isto. É me quebrantar diante do Senhor. É quando nos esvaziamos de nós mesmos que Deus começa poderosamente a agir em nossas vidas. Então eu tenho que anular o meu eu, como disse Jesus, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então eu vou me ajoelhar, e aqueles que puderem e quiserem, pode fazer assim. Mas eu queria que no fundo do seu coração você colocasse a sua vida diante do Senhor. Eu vou colocar a minha, vou colocar a vida da minha igreja. Antes de ouvirmos o que Deus tem para nos falar, e falar para a família da nossa igreja, e hoje a gente está falando sobre esse grande desafio da saúde espiritual e emocional. Precisamos nos erguer, nos equilibrar, isso só diante do Senhor. Então vamos orar ao Senhor. Deus, Tu és o nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Nós reconhecemos que Tu és o Deus amoroso, poderoso, o Deus que nos libertou do pecado, que transformou as nossas vidas. De forma muito humilde, quebrantados diante do Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Que Tu possas olhar
para nós com um olhar de amor e misericórdia. Olhar para o nosso coração e retirar dele toda e qualquer coisa que tem te entristecido ou impedido a manifestação do teu poder e ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Remove, tira das nossas vidas aquilo que não te agrada, Senhor. E Pai, nos dá a consciência, a vontade, o desejo de te servir, de buscar a tua vontade, de compreender o teu plano, de salvar a nossa família, de salvar o mundo com o teu poder. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Filhos, há pessoas aqui que têm filhos que ainda não tiveram experiência com Jesus Cristo, outros estão afastados. Ó Senhor, traz esses queridos familiares nossos para o teu aprisco, para o teu reino, para que eles possam viver conosco na eternidade, Senhor. Nós não queremos perder os nossos filhos, nós não queremos perder os nossos netos, nós não queremos perder os nossos pais, nós não queremos perder os nossos familiares, nós desejamos que eles possam ir conosco para a eternidade nos céus contigo, Senhor. Agora, Pai, olha para nós como igreja. Tu sabes o quanto estamos carecendo do teu poder, da tua direção, do teu cuidado, Senhor, como igreja tua. Nós somos a tua igreja, Cristo Jesus é o cabeça desta igreja e nós a colocamos no teu altar. Por isso, Deus, ser conosco, dirigindo as nossas vidas, pensamentos e ações. Transforma-nos segundo o teu querer, pelo poder do teu Espírito. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido, essa é a nossa súplica. E o fazemos no nome de Jesus, o teu Filho amado, que derramou o seu sangue inocente na cruz, por amor a todos nós. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Certamente que esse equilíbrio emocional e espiritual que todos nós carecemos, precisamos de uma orientação, de uma ajuda para entendermos esse momento. E desde quinta-feira, aliás, sexta-feira, nós temos entre nós, pastor, doutor Reinaldo. Reinaldo, vem cá. Reinaldo é um grande amigo. Reinaldo, ele, além dos cursos como educador que ele é, doutor em ciências da religião, professor, coordenador, e foi pastor de muitos pastores, treinou muitos pastores no Brasil. Nós estivemos, tem alguém ali de Porto Velho, passamos por Porto Velho, estivemos no Acre, Rio Branco, falando sempre para pastores, mas sobretudo, que nós nos conhecemos há quase 10 anos, né? Tem quase 10 anos, Reinaldo. Sempre vi no pastor Reinaldo um homem de Deus, comprometido com o conhecimento, um homem estudioso, um homem que escreve artigos e livros, um homem que, mas sobretudo, uma vida no altar do Senhor, usando sua capacidade, sua inteligência para o reino de Deus. Nunca o vi usando, usufruindo das coisas de Deus para sua vida pessoal, sempre usando tudo o que ele é e tudo que ele tem para o reino de Deus. E ninguém melhor do que esta pessoa para nos trazer a mensagem nesta noite. Que Deus te use, meu amigo, que Deus use a sua vida. Graça e paz, meus amados irmãos. Não poderia ser diferente, viu, pastor Ximenes? É muito, mas muito bom mesmo estar aqui com os irmãos. Quando a gente pensa em família, a gente pensa naquilo que tem mais valor para nós. Se você observar no texto bíblico, quando Deus cria o ser humano, Ele faz um paralelo com aquilo que é bom. E sabe o que significa o que é bom no texto bíblico? É aquilo que é admirável. Eu preciso admirar a minha família, porque ela é criação de Deus. Eu preciso admirar a minha esposa, porque ela é um presente de Deus. Preciso admirar os meus filhos, porque também é um presente de Deus. Então, viu Deus
esse processo como um todo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Fica aqui, viu, pastor Ximenes, a minha gratidão à igreja por esses dias, por esses momentos tão ricos, momentos abençoadores. Num momento que a gente vive, né, assim, de certa maneira, com muito medo, isso faz parte da nossa humanidade. Mas acima de qualquer coisa é Deus cuidando da gente. E se a gente não encontrar força espiritual e emocional para estarmos juntos, mesmo mantendo o distanciamento, né, nos cuidando, usando álcool gel, chegando em casa, trocando a roupa, tomando banho, para estarmos juntos, meus irmãos, a gente está sendo assim meio ausente na nossa mordomia, porque a gente continua fazendo grande parte das outras coisas que nós fazíamos. Mas aquilo que diz respeito à vida espiritual, à igreja, à caminhada com Deus, ao encontro com os irmãos, a gente fica um pouco mais afastado. Tem de ser o contrário. A gente poderia até pensar aqui, eu vou dizer aqui para os irmãos, com muito cuidado, com muito respeito, é o seguinte: se tem um lugar, bom seria que não acontecesse, mas se tem algum lugar, que se a gente for contaminado pela Covid, deveria ser na igreja. Deveria ser, se fosse. Porque a gente corre o risco aqui, mas entre correr o risco aqui e em outro lugar, é melhor que se corra o risco aqui. Isso parece extremo, né? Mas é a suscetibilidade da vida, a gente é suscetível a isso. Isso pode acontecer conosco. E sabe por que não acontece, meus irmãos? Porque Deus é gracioso. Ele é tão gracioso para evitar como para nos curar. É esse comprometimento de Deus conosco, de amor, de proteção, de cuidado, de amparo, que Ele faz a cada dia com a gente. Desafio a gente falar sobre família no contexto da pandemia, o desafio da saúde espiritual e emocional. Hoje à noite, eu queria terminar essa série de pensamentos, de reflexões, trazendo a família no seu contexto de urgências e turbulências. E eu queria me apropriar do livro dos princípios. E quando eu falo livro dos princípios, eu estou falando de princípios também da família, que é o texto de Gênesis. Eu pediria ao irmão e à irmã que deixasse a sua Bíblia aberta, por favor. Família, urgências e turbulências. Qual seria a urgência do agora, na sua vida? A gente poderia sintetizar uma conclusão aqui. Evitar a Covid. Essa é a urgência. Mas essa urgência tem trazido para nós inúmeras turbulências. Parece que a vida perdeu seu rumo. Tudo está meio fora do lugar. Daí a importância de termos o equilíbrio emocional e espiritual. Por que isso é muito importante, meus irmãos? Aquela tese grega de que a gente é um ser racional, ela é verdadeira, mas não é a verdade absoluta. Nós somos um ser racional, sim. Mas a gente é muito mais emocional. O emocional toma conta da nossa vida. E quando toma conta, quando a gente menos espera, a gente comete uma besteira. O paradigma desse tempo contemporâneo é a emoção. Mas o espiritual abarca tudo da nossa vida. Não há nada em nós, não há nada no mundo, não há nada na sociedade que não tenha a ver essencialmente com aquilo que nós chamamos de espiritual. Sabe por quê? Porque o espiritual tem a ver com Deus. E Deus
governa todas as coisas. Ele só não governa e não dirige aquilo que nós não submetemos a Ele. Aí nós devemos tomar essa decisão, de nos submetermos ou não. Mas, meus queridos, desde que o mundo é mundo, a família enfrenta turbulências, a família tem urgências. Portanto, toda família tem urgências e turbulências. Nesses dias, talvez muito mais. E as turbulências e urgências chegam na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, geralmente, no momento em que nós não estamos preparados. Nós nunca estamos preparados como devíamos. Quando a urgência chega, quando uma turbulência chega. Foi assim que a pandemia nos atingiu. Foi assim que a pandemia chegou. E ela não bateu na nossa porta e pediu para entrar. Ela chegou. Toda e qualquer turbulência interferem na nossa vida espiritual, interferem na nossa emoção. E quando tem essa interferência, nós podemos cair em fraquezas espirituais, distanciamentos, isolamentos, medos, temores, angústias, desespero e até mesmo adoecimento. Eu falei que a vitória da Covid é algumas coisas. Eu vou terminar essa noite dizendo que a vitória da Covid é o nosso adoecimento emocional e espiritual. A urgência, meus amados, de todos nós e de cada família é sobrevivermos nesta pandemia. É urgente protegermos quem nós amamos. Mas isso está carregado de desafio, isso está carregado de turbulência, porque não é fácil proteger quem a gente ama. No livro de Gênesis, no capítulo 2 e 3, nós encontramos tanto urgências quanto turbulências, que afetaram o emocional e o espiritual da primeira família. Então, em se tratando de urgência, algumas delas não podem ser adiadas na nossa vida. Quando nós temos uma urgência, não pode jogar para escanteio. A gente não pode dizer assim, ó, espera que daqui a um tempo eu vou resolver isso. Não dá, urgência é para o agora. Mas muitas vezes a gente acaba deixando para depois. Nós precisamos lembrar que em muitas situações é melhor agir cedo antes que seja tarde demais. Isso vale para a emoção, isso vale para a vida espiritual. Postergar não é a melhor saída, deixar para depois não é a melhor estratégia. Esse Deus que a gente tem falado dele aqui, ele é muito sábio, por isso que ele é Deus. Ele é poderoso, por isso que ele é Deus. Ele é Senhor de tudo, por isso que ele é Deus. Ele não deixa nada para depois. Para Deus não existe urgências, para nós existe. Para Deus não tem turbulência. Você lembra de Jesus lá no Mar da Galileia? A tempestade, o que ele fazia? Tranquilo.
talvez tendo os seus melhores sonhos, seus melhores desejos, mas ele dormia tranquilamente. Por isso que é tão bom, meus irmãos, é maravilhoso caminhar ao lado desse Deus. A gente precisa aprender isso. Isso tem a ver com a nossa vida espiritual, tem a ver com a nossa emoção. O que nos abala muito, meus irmãos, é a conjunção desses dois elementos. Deus age na hora certa que a nossa família precisa. Deus age no momento correto, na hora que nós temos uma urgência. Ele não falha, não esqueça disso. Deus não falha. Deus não comete erro. Nós cometemos. Para a gente entender essa ideia de urgência, urgência é tudo aquilo que mexe com a nossa estrutura, como ser humano, que tem a ver com o espiritual e tem a ver com a emoção. Quando a nossa emoção fica abalada, meus, a gente não dá conta nem de pensar. Olha a nossa racionalidade aí. Às vezes a gente não dá conta nem de refletir muito. A gente vai atropelando as coisas, não é assim? Ainda mais quando a gente é um pouco mais imaturo. Então a urgência é isso que mexe com o nosso modo de ser interno. Olha para os irmãos terem uma ideia em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. A estrutura de Adão ali começou a ser abalada. Sabe por quê? Ele estava sozinho, meio em solidão, vamos dizer assim, meio triste. E Deus então interviu. Deus agiu. Então, após ser criado, Adão se deparou com uma urgência. Urgência não significa precipitação da nossa parte. E às vezes a gente compreende as duas coisas como sinônimos praticamente, né? E não é. Urgência é o que requer a máxima atenção. No caso aqui de Gênesis 2:18, Deus deu a máxima atenção à necessidade, à urgência de Adão. O que é que Deus faz então? Concede alguém para ele. Olha o texto é maravilhoso, meus irmãos. Fala que Deus então providenciou alguém que fosse auxiliador, alguém idôneo, uma mulher idônea. Porque não era bom que ele estivesse só. Vamos usar uma metáfora aqui. Onde é que Deus criou o homem e o colocou? Em qual lugar? Aonde? No Éden. O Éden é sinônimo de quê? Paraíso. Um jardim. O que é que isso se aplica na nossa vida, meus irmãos? Sabe onde que é? O jardim existe hoje. O paraíso existe hoje. E Deus te colocou lá. Deus colocou a sua família lá. É a sua casa. É a sua casa. E nesta pandemia, a mesma coisa possivelmente que Adão viveu naquele momento, nós estamos vivendo hoje. Nós estamos na mesma casa, no mesmo jardim, no mesmo paraíso, mas estamos sozinhos. Mas olha que coisa que me faz pensar aqui. Nós estamos sozinhos na nossa casa, mas quando a gente vem para a igreja, eu posso até estar brigado, eu venho de mãos dadas, eu sento perto, eu boto a mão no ombro, eu dou um abraço, eu olho aquele olhar apaixonado. Não é assim que às vezes a gente faz? Mas lá na casa a gente não está junto, a gente está em solidão. Estamos no mesmo ambiente, mas sem convivência. Isso tem a ver com a nossa vida espiritual, tem a ver com as nossas emoções. Deus reconheceu que havia alguém solitário.
E Deus providenciou alguém para resolver isso. A urgência de Adão não foi resolvida por ele mesmo. Te pergunto, meu irmão, minha irmã, você família, quem é que resolve as suas urgências? Não tem outra pessoa que te conhece tanto, que sabe o que você necessita, que pode resolver todas as suas urgências, é o nosso Deus. E Ele resolve da melhor maneira possível. Somente Deus, meus amados irmãos, pode nos atender nas nossas necessidades. Somente Deus pode nos ajudar naquilo que precisamos. E Ele o faz da melhor maneira possível. Por isso que quando a mulher chega lá perto de Adão, né, e ele fala assim, ó, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Se os irmãos depois pegarem um texto aqui e fazerem um exegese desse texto, os irmãos vão ver o que significa isso. Capítulo 2 aqui, de Gênesis. Mas hoje nós não temos tempo para isso. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Aqui tem uma situação interessante nesse texto, que às vezes a gente lê o texto e não pensa muito sobre isso que eu vou pontuar aqui agora. Meus irmãos, descansar em Deus é isso aqui. É a gente dormir, bater a cabeça no travesseiro e descansar em Deus, que Ele vai providenciar para nós. O que é que a gente faz? A nossa emoção não nos deixa dormir, aquilo fica passando pela nossa cabeça, indo e voltando o tempo todo, e a madrugada chega, amanhã cedo, e a gente não consegue pegar no sono. Noites mal dormidas, porque nós queremos resolver as nossas urgências, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Precisamos deixar Deus agir, mas é preciso que nós descansemos nele. Meus irmãos, uma noite, quando tem uma ansiedade, quando tem uma preocupação excessiva, quando tem uma angústia, vamos pensar aqui, às 6 horas da noite, meia-noite às 6, demoram a passar demais, parece que é uma eternidade, não é assim? A ideia de dormir é essa condição que a gente tem, de depositar a nossa vida nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, faça o que o Senhor quer. E Ele faz. A partir dessa junção do casamento, da formação dessa primeira família, nesse jardim, nesse Éden, as turbulências começaram. Porque família se forma com seres humanos. Por mais que alguns tentam ser PH deuses, a família é formada de seres humanos. Se você aprender o que eu vou dizer aqui agora, viu, pastor Ximenes, eu me dou satisfeito nesta conferência. A expressão que eu quero dizer para os irmãos é a seguinte: se alguém da sua casa, aí eu posso pensar na sua esposa, eu posso pensar no seu esposo, se ele ou ela não estiver dizendo assim para você, tem alguma coisa errada. O que a sua esposa, o que o seu esposo precisa dizer para você? Olha, o meu marido, a minha esposa está mudando para melhor. Se essa pessoa reconhecer, você pode dar um glória a Deus todos os dias. Amém? Se tem alguém que precisa reconhecer que nós estamos em processo de mudança, é quem caminha ao nosso lado.
Aí a pergunta que vem é: pastor Reinaldo, será que eu estou ouvindo isso ou não? Mas se estiver falando para você, você está mudando para melhor, glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Deus por isso, minha irmã. Mas se não estiver falando, abra seu olho, porque tem muita coisa errada. As urgências e turbulências existem na família, para que a família, no seu todo, aprenda e desenvolva a arte de cuidar. O que a pandemia fez com a gente, meus irmãos? Não foi isso, não? Desenvolvermos a arte de cuidar. Sabe por que isso é importante, meus irmãos? Nada é tão estruturante, constituinte de nós e da nossa família do que o cuidado. Nós somos o único ser que, se alguém não cuidar de nós, nós não sobrevivemos. O cuidado, então, ele é uma categoria ontológica, constitutiva. Mas muitas vezes nós deixamos de cuidar daquilo que é mais importante na nossa vida. Às vezes nós nos enganamos o tempo todo, nós não estamos cuidando uns dos outros. É preciso rever, meus irmãos, esse posicionamento nosso. O que está instaurado na nossa época, no nosso tempo, hoje, é a falta de cuidado. Inclusive, a falta de cuidado com a nossa vida espiritual. Inclusive, a falta de cuidado com as nossas emoções. A pandemia veio, meus irmãos, de certa forma, para acabar com o estigma da falta de cuidado. Qual que é a visão cristã disso? A pandemia é pedagógica para nós. Só que a gente não está vendo isso assim. Nós não estamos vivendo assim. A pandemia é terapêutica para nós. Mas a gente não tem visto isso com um olhar espiritual. Assim que começou a pandemia, sabe o que eu fiz lá em casa, meus irmãos? E desculpa uma referência bem pessoal. Chamei minha mulher e meus 2 filhos. Sentei com eles. Falei: meus filhos, o que nós vamos aprender com essa pandemia? E a cada 15 dias, nós nos assentamos para conversarmos sobre a pandemia. E o que nós estamos aprendendo? Quantas vezes você já sentou em 1 ano e 2 meses, 14 meses, para conversar sobre os seus aprendizados nessa pandemia com a sua esposa? Com seu marido, com seus filhos? Eu coloquei uma expressão aqui no nosso slide, que eu acho que mexe muito com a gente, nesse ponto. Pode passar, por favor? Leia bem atentamente aí. Um bom cuidador precisa se cuidar para melhor cuidar. O bom cuidador é aquele que coloca a vida espiritual em primeiro plano. Vamos ser bem realistas aqui, meus amados irmãos. O que menos nós temos cuidado é da nossa vida espiritual. E essa pandemia tem me ensinado isso. E eu vou dizer aqui, com todo respeito aos irmãos, nós temos sido muito incoerentes, meus irmãos. Olha, nós, nessa pandemia, nós compramos o melhor equipamento para os nossos filhos, porque eles precisam, não é assim? Se for na nossa casa, na casa que tem 4 filhos, que tem 2 filhos, cada um tem um equipamento que precisa disso, não é verdade? A gente dá o melhor celular para eles, porque também precisam disso. Mandamos mensagens pelo WhatsApp, vídeos daqui para lá. Mas às vezes a gente não para sentar com os nossos filhos e orarmos juntos com eles. Pai tem de dar o exemplo, mãe tem de dar o exemplo. Os 2 precisam dar o exemplo. Nós somos cuidadores. E quanto melhor é o nosso cuidado, nós o fazemos para que a gente possa cuidar cada vez melhor. De nós mesmos, da nossa emoção, da nossa vida espiritual e das pessoas que Deus nos coloca. É no cuidado, meus amados irmãos, que nós encontramos o ethos fundamental da nossa existência aqui no mundo. Lembra os irmãos daquela passagem, aquela parábola que Jesus contou, do bom samaritano. Qual foi a função do bom samaritano? Vocês lembram qual que é? Lembra lá do texto? O que é que ele fez? Ele parou. E olha, meus irmãos,
ele não tinha nada a ver com os levitas, com os sacerdotes. Em outras palavras, ele não tinha nada a ver com o conjunto religioso da época. Sabe o que ele fez? Ele parou. Cuidou. Urgência, turbulência, e não mediu o sacrifício para falar, olha, se gastar alguma coisa mais que eu vou fazer, eu pago. Isso é cuidado. Cuidado é necessário à vida, cuidado é necessário à saúde, o cuidado é necessário na educação, na ética, no estilo de vida, na vida espiritual. E tudo isso tem que ser permeado por um compromisso com Deus. 3 coisas que não podem faltar. Primeira delas, é o que todo pai e toda mãe deve fazer. Pode passar. Cuidado referente à nossa responsabilidade do mundo adulto. Nós adultos temos responsabilidades com aqueles que devemos cuidar. O modo de agir de Deus, o modo de cuidar de Deus com uma criança é através da família. Quem é pai mais antigo sabe que filho dá muito trabalho, mas depois que eles crescem, a gente sente muita falta. Uma das coisas que eu mais aprendi com a Ana Beatriz, que é a minha filha, hoje já tem 20 anos, ela é uma tampinha de gente, foi flexibilidade, meus irmãos. Como que aquela menina me ensinou a ser flexível. E às vezes a gente é muito duro, né? Até com os filhos, às vezes o marido é duro com a esposa. Mas nosso mundo adulto, porque a gente é adulto, a gente tem responsabilidade com aqueles com os quais devemos cuidar. O segundo é o cuidado conosco mesmos, em todas as dimensões. Se a gente, meus irmãos, parar para pensar, nós não cuidamos de nós mesmos como devemos cuidar. Olha, às vezes nós cuidamos pessimamente do nosso corpo, da nossa mente. Meus irmãos, nós temos recebido entulhos e mais entulhos via isso aqui, ó. Muito lixo, muita coisa ruim. Nós não cuidamos muitas vezes da nossa aparência, e a aparência não é tudo. A gente tem que ter essa ciência. Mas principalmente nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E olha o que a gente faz. A gente faz da igreja uma muleta para nós. A gente deixa o encargo do outro, da igreja, muitas vezes a educação dos nossos filhos. E não é muito correto. Terceiro, cuidar das coisas, dos objetos, dos nossos bens materiais, porque tudo isso é presente de Deus, é Deus que nos deu. Nós temos de assumir o nosso compromisso de mordomia nesse caso. Mas, antecipando um pouquinho mais aqui, meus amados irmãos, quais são as turbulências que nós encontramos no texto de Gênesis que eu falei para os irmãos? O que é importante a gente sinalizar aqui é que já no início da humanidade e da família, as turbulências iniciaram com a própria família. Isso é importantíssimo, a gente não idealizar nada a respeito da outra pessoa com quem a gente casa. Ela é de carne e osso. Ela erra quanto eu erro. Do mesmo jeito que eu erro, ela também erra. E isso traz turbulência para a gente. Olha como que a turbulência acontece aí no capítulo 3, versículo 1. Do jardim, metaforicamente falando, como eu já disse, a serpente pode entrar. Ela pode invadir o espaço. E como no texto de Gênesis mesmo, ela começa a falar coisas que contrariam o princípio divino. Então, se nós permitirmos, se nós deixarmos, a serpente começa a passear pelo nosso jardim, que deve ser a nossa casa, o nosso apartamento, não importa o quê, isso começa então a trazer inúmeras turbulências para nós. Então, quando a serpente se aproxima de nós, a principal proposta dela, você sabe qual que é? A serpente quer decidir por você. A serpente quer decidir por nós. E isso sempre acontece para que nós neguemos o propósito de Deus para a nossa família. E quando isso se efetiva, as turbulências espirituais começam a tomar conta.
Aconteceu lá com o primeiro casal. A aproximação da serpente é um caminho aberto para a desobediência. Já fiquei sabendo que o pastor Ximenes pregou um sermão aqui uns dias atrás falando sobre obediência. Mas quando a serpente aproxima do jardim, conversa com alguém da nossa família, as turbulências acontecem. E sabe o que ela faz? Primeira turbulência. Exatamente isso, olha. A turbulência em escutar as vozes que invertem aquilo que Deus ordenou. Não precisa orar. Não precisa ter comunhão. Não precisa cuidar da sua vida espiritual. Esse negócio de louvor, nossa, é trabalho, é dor de cabeça. Negócio de igreja, isso não vale nada. Leve a vidinha que você está levando, meu irmão, minha irmã. Vai comer uma pizza no lugar de ir no culto. De quem é essa voz? Isso inverte aquilo que Deus quer de nós. Às vezes nós estamos, desculpa a metáfora, com a orelha muito grande para escutar a voz da serpente e um ouvido muito pequenininho para escutar o que Deus quer dizer, o que Deus está falando. O padrão divino não pode ser invertido. Romper com os princípios de Deus atrapalha a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. Lá no Éden, a serpente foi usada exatamente para isso. Para inverter, meus amados irmãos, o que o Criador da família e de todas as coisas havia ordenado. Segunda turbulência. Teria mais coisa para falar aqui, mas por causa do tempo eu vou antecipar um pouquinho aqui. A turbulência entre ser indivíduo e família. Entre ser indivíduo e ser família. Entre ter individualidade e ser individualista. Qual que é a lógica da nossa sociedade, meus irmãos? É você ser família? Não. Na sociedade do direito, o indivíduo é o carro-chefe. Quem é da área do estudo de direito sabe do que eu estou falando. Aliás, a sociedade moderna, toda a conjuntura, toda a estrutura dela foi pautada nessa noção de subjetividade e de individualidade. Com todo respeito, meus irmãos, por que a teoria marxista, utilizada por grupos políticos de hoje, querem destruir a família? Pois o irmão pesquisa a razão disso. A família é um entrave para essas intenções políticas. E tudo está conspirando contra a família, meus irmãos. Eu convivo num ambiente universitário, e o que mais está presente lá, meus irmãos, é a diversidade nos modelos familiares. E nós, igreja, filhos de Deus, que somos a esperança do mundo, estamos silenciados. Nós não podemos confundir esse ponto. Nós somos um indivíduo, isso é fato. Mas a gente tem que ser muito mais família. A gente tem uma individualidade, mas nós não podemos cair no individualismo. Existem 3 instituições, meus irmãos, que governam a nossa vida hoje. Vocês sabem quais são? Vou dizer para os irmãos aqui. Mídia, mercado e consumo.
Essas três instituições tomaram o lugar da família. Tudo aquilo que é substantivo, substancial, caiu por terra. E aí vem outras coisas, né? Por que os valores estão do jeito que estão? Por causa dessas coisas todas. Terceira, turbulência. Não sabermos lidar com a sensibilidade. Gênesis 3:6. Olha que coisa interessante quando a gente faz a análise do texto, meus irmãos. E me desculpe as irmãs agora aqui, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ó, ver é sensibilidade, é órgão sensitivo. Comer também tem a ver com a nossa sensibilidade. Era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tem a ver com a nossa perspectiva mental, racional. Mas olha para você ver, meus irmãos, o que ela fez? Ela tomou do fruto e fez o quê? Ela comeu e também compartilhou com seu marido e ele também comeu. A gente pode ver muita coisa, mas a gente não pode desejar. A gente pode ver muita coisa, mas a gente não precisa pensar nelas. O que a gente compartilha, meus irmãos, são as coisas boas e não as coisas ruins. Porque isso tem a ver com a nossa emoção. A igreja precisa, viu, pastor Ximenes, aprender isso. A gente tem de falar das coisas boas. Porque de coisas ruins, o mundo está cheio. Crente, o filho de Deus, o servo e a serva, tem de ter conteúdo da bondade para compartilhar com os outros. Sensibilidade tem a ver com a nossa emoção. Mas a sensibilidade tem a ver com a nossa vida espiritual. Hoje eu fiquei super feliz que eu ouvi na porta aqui do santuário. Uma irmã falou: pastor, nós temos dado refeições para uma instituição que cuida de crianças. Em vez de jogar fora, a gente tem feito marmitex e levado. Fiquei super feliz. Parabéns a essa família, a essa irmã. E disse para ela: olha, minha, continua a fazer isso, porque daqui uns dias a igreja vai se fazer presente lá. E é isso que a gente deve pensar, porque nós somos seres da sensibilidade. Mas olha como que isso está tão assim, pequeno no nosso meio, meus irmãos. Às vezes o nosso irmão está sofrendo, uma família está quase saindo a gritar aí, pedindo socorro, e a gente está no nosso mundinho, né, pensando na nossa individualidade. A gente não é mais família espiritual. Nós precisamos dar conta, meus amados irmãos, de controlar o nosso olhar. Por que eu pedi perdão para as irmãs? Vale só um parêntese aqui, viu, meus irmãos? Os grandes problemas que ocorrem numa família e até mesmo numa igreja, às vezes, passa pelas mulheres. E eu digo isso aqui sem nenhum preconceito, porque Adão também errou. Qual foi o erro de Adão? O texto não dá margem para a gente, mas olha, ele não chamou Eva, o texto não dá isso, ele não chamou Eva e falou: Eva, é assim assado, é assim que disse Deus. Se a gente pensar ele como cabeça da casa, cabeça da família, ele errou feio. E a gente precisa considerar isso. O olhar é pertinente a nós, né? O olhar nos caracteriza. E Jesus disse certa vez que se o nosso olhar, se o nosso olho não for bom, todo o nosso corpo será tenebroso. Da mesma forma que precisar de comer faz parte da nossa sobrevivência. O desejo faz parte da nossa constituição humana, da nossa estrutura emocional. Então isso tem a ver com a primeira família. Quarta turbulência. Acusações. Eu sei que aqui os irmãos são muito educados, não acusam um ao outro. Na sua casa também isso não acontece. Mas olha, meus irmãos, que bola de neve que se tornou a vida desse primeiro casal, dessa família. Deus chega perto de Adão e diz para ele, depois de andar lá, de passear pelo jardim, e aqui vale um detalhe: será que Deus tem passeado pela sua casa, pelo seu jardim? Ou para ele entrar, ele precisa bater na porta, arrombar a porta?
Mas Deus passeou pelo jardim lá do casal, daquela família. E chamou, versículo 9, chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe o Senhor, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei não comeres? Então, olha a acusação. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa. Ele não falou do erro que ele cometeu. Às vezes a gente tem dificuldade de assumir o erro, né? Meus irmãos, quando a gente assume o erro, nós estamos falando daquilo que a gente é. Ser humano erra. A gente não tem perfeição. Nós temos perfectibilidade, lembram de ontem? A gente não é perfeito, não existe família perfeita, mas acusar é diferente. Quando a gente acusa alguém, a gente está acusando o próprio Deus. Esse foi o problema de Adão. Senhor, eu não tenho responsabilidade nenhuma, se vira com essa mulher que o Senhor criou. Às vezes a gente fala assim para Deus também, Senhor, toma conta dessa mulher. Mas a gente é parceiro, a gente é casado, a gente é família, a gente tem que dar as mãos, um ajudando o outro. Por isso eu falei, se ele ou ela não estiver falando que você está mudando, tem alguma coisa errada, e mudando para melhor. Então o marido acusa a esposa acusa a serpente. Nenhuma família que faz isso tem saúde espiritual, tem saúde emocional. A acusação, meus irmãos, de qualquer erro, acaba com a autoimagem, com o autoconceito, com a saúde emocional e espiritual de uma pessoa. Por isso que o desafio do diálogo tem que ser permanente na nossa casa. Quando a gente acusa, a gente culpa. A culpabilização, meus irmãos, é adoecedora. E há homens adoecidos e há mulheres adoecidas por causa de acusação. E o pior, meus irmãos, quando essa acusação é antiga. E o casal não tratou. Toda acusação, meus irmãos, com ou sem evidência, rebaixa, diminui, agride e violenta o outro. Família cristã não pode se violentar. Acusações, quaisquer que sejam elas, geram culpabilização, sofrimento, adoecimento emocional e espiritual. Uma família saudável, madura, temente a Deus, que busca andar nos caminhos do Senhor, prefere tratar dos seus erros, dos erros cometidos, sem partir para a acusação de quem cometeu o erro. Precisamos assumir a responsabilidade como família. Portanto, família não é lugar de acusação, mas lugar de acolhimento, lugar de abraço, de apoio. Nós vemos o texto aqui no início, falou de suporte, né? Família é esse lugar da gente encontrar suporte. É melhor não acusar e muito menos julgar o outro, porque senão a saúde emocional e espiritual ficam mais difíceis de serem alcançadas. Quinta, turbulência do enclausuramento. Essa é uma turbulência de agora, contemporânea. Diz respeito ao nosso jeito de ser família. O distanciamento social provocado pela pandemia gerou um sentimento profundo de angústia, uma ansiedade tremenda na nossa família, em todos nós. Mas se nós analisarmos bem, meus amados irmãos, nossas famílias já estavam enclausuradas. Só que nós não havíamos percebido isso.
Estávamos separados uns dos outros, sem convivência, mas a pandemia veio assinalar isso, que nós precisamos fazer alguma coisa para que isso não continue. O que é esta turbulência e como ela está acontecendo no nosso meio hoje? Os pais, pela falta de convivência e de proximidade com seus filhos, não conhecem, de fato, quem são seus filhos. Infelizmente. Mesmo tendo responsabilidade de formar os filhos, por não conhecê-los, os pais passam a viver enclausurados dentro do seu jardim. O jardim passa muitas vezes a pertencer aos próprios filhos. E eles fazem no espaço o que desejam, ninguém coloca limite. E às vezes os pais estão reclusos num ambiente da casa, que é o seu quarto. Não podem sair, estão enclausurados. Mas hoje a gente tem uma justificativa: eu estou trabalhando home office. Não me perturbem agora. É como se a família, nessa perspectiva, meus irmãos, fosse tão somente um criadouro, e não um lugar de formação, de aprendizado, de transparência, de convivência, de afeto, de alegria, de tanta coisa boa. A família precisa de uma convivência qualitativa. Essa expressão, convivência qualitativa, significa que, por menor que seja o período de tempo que nós dedicamos uns aos outros para ficarmos juntos, que seja um tempo de qualidade. Aquele tempo de qualidade é aquele tempo que tem aquela função de deixarmos o afeto fluir. Às vezes a gente confunde, né? Conviver com fazer coisas. A qualidade está no afeto, no encontro amoroso, afetivo. Portanto, convivência qualitativa serve para todos os tipos de família. Com muitos filhos, com poucos filhos, com um casal. Serve para pais, serve para irmãos. Então, se você fica 30 minutos por dia com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com sua filha, não importa. Esse período deve ser planejado para uma convivência de qualidade. Lá em casa, quando meus meninos começaram a acessar o celular deles, eu disse para eles: café da manhã não leva celular, almoço não leva celular. Lá em casa a gente levanta muito cedo, e em algumas vezes a minha esposa começou a levar o celular para a cama para colocar lá, para despertar. E eu disse para ela: olha, quero sugerir para você não trazer para o nosso quarto o celular. Por mais que seja como despertador. Principalmente se deixar ligado, chegando mensagem, né, tal. Chegamos nesse consenso. Porque aquele ali é um espaço nosso, de convivência. Muitas vezes a gente vai conversar sobre determinadas coisas, a gente não pode conversar perto dos filhos. E foi muito positivo isso. Se não temos convivência qualitativa, não temos relacionamento com as pessoas que amamos. Se não temos relacionamento com os nossos filhos, que vemos todos os dias, possivelmente não temos intimidade nem relacionamento com Deus. Primeira carta de João fala isso. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo quem eu vejo? Portanto, querido irmão, querida irmã, a sua família precisa de convivência qualitativa. A sua família precisa de encontros regulares com Deus. A sua família precisa desenvolver a arte do cuidar. E a arte do cuidar deve começar, em primeiro lugar, com cuidado espiritual que nós precisamos ter. E cuidar significa que a família vai se pautar em tudo o que ela pensar, sentir, viver na palavra do Senhor.
É aqui que nós encontramos a orientação para a nossa família. Assim nós saberemos lidar com as urgências e saberemos enfrentar as piores turbulências desta vida. Que Deus nos abençoe. Um abraço a cada família, a cada irmão. Tudo para a glória do nosso Deus. Muito obrigado, pastor Ximenes. Que bom estar aqui com vocês.